Olá pessoal, o tema desse vídeo é dicas de vinhos para quem está iniciando no mundo do vinho. Vamos lá? É muito comum num restaurante, uma loja, uma empresa, um site, um e-commerce, o consumidor perguntar o seguinte: eu quero escolher um vinho, mas eu quero um vinho suave. Por que o vinho suave? O vinho suave é o vinho que todo brasileiro tem acesso logo no primeiro momento. Eu mesmo, quando era adolescente, tinha acesso a vinho suave, que são aqueles vinhos de garrafão de 5 litros, né? Aí tem muitas marcas. Na época eu não era um consumidor de vinho, não era um apreciador, e eu lembro que para tentar tornar aquele vinho, que já era doce, mais palatável, eu batia no liquidificador com leite condensado e gelo. Imagina, conseguiu deduzir o sabor que poderia trazer? Então é muito comum, o sul-americano como um todo, associamos muito o açúcar ao prazer. Tudo que é mais doce é mais saboroso. Temos ótimos vinhos doces, vinhos para poder acompanhar a sobremesa ou mesmo substituir uma sobremesa. Para você que está iniciando, a minha dica é iniciar por vinhos em seus estilos, espumantes, vinho branco, vinho rosado, vinho tinto, meio seco, começar com espumante moscatel, que geralmente são espumantes mais adocicados. Eu adoro no dia quente de verão, até de colocar numa taça de vinho comum, como essa, com 3 pedras de gelo. A minha esposa e eu adoramos. Um bom espumante moscatel, como esse Celebration, da Ponto Nero, com gelo, numa taça com bojo mais largo e apreciar um final de tarde ou uma beira de piscina. Para aqueles mais experimentados, um vinho demi-sec, um vinho meio seco. Ou, para aqueles que já querem iniciar num vinho mais seco, o vinho seco é aquele vinho que não tem a percepção de açúcar no nosso paladar. Então, recomendo sempre vinhos mais leves. Se for no vinho branco, um vinho branco de Sauvignon Blanc, um Chenin Blanc. Temos aqui um belíssimo vinho, que é um corte de Verdejo, Sauvignon Blanc e Chardonnay, um vinho espanhol, um vinho natural, muito fresco, ideal para poder harmonizar com entradas, com finger food, com canapé, com comida japonesa, um sushi, sashimi. Observação, sem molho shoyu para não estragar a tua harmonização. E, Wallace, eu quero um vinho para poder acompanhar uma sobremesa. Geralmente, para acompanhar uma sobremesa à base de chocolate ou de frutas secas, recomendamos o vinho do Porto. E alguns consumidores sempre me perguntam o seguinte: como eu bebo vinho do Porto? Eu vou passar para vocês agora como eu prefiro degustar. Eu aprendi essa maneira com um grande crítico lá de Portugal, que é o Rui Falcão. É o principal especialista em vinhos lá de Portugal. E ele me ensinou o seguinte: o vinho do Porto ele pode ser bebido um pouquinho mais resfriado, temperatura entre 10 e 12 graus, porque é um vinho fortificado, ele é um vinho que leva álcool vínico na sua composição. Esse aqui, por exemplo, da Taylor, ele tem um grau alcoólico de 22% de álcool. Se eu bebo ele em temperatura mais elevada, o álcool ele vai ficar muito mais perceptível. E tudo que um produtor não quer que a gente perceba é o excesso de álcool. Quando você reduz a temperatura, o álcool fica equilibrado, você percebe todos os aromas, a acidez, o frescor, os aromas de frutas negras cozidas, uma compota que o vinho do Porto tem, que pode casar com sobremesa, pode substituir uma sobremesa ou pode acompanhar também queijo de veios azuis, como o Gorgonzola, como o Roquefort ou mesmo o Blue Stilton, que é um casamento clássico para o vinho do Porto. Essas são nossas dicas para quem está iniciando no mundo do vinho.